Olá amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina, vamos a mais um estudo e análise da nossa lição. A lição número 3 tem como título Aliança Eterna e o verso áureo encontra-se em Gênesis 17, verso 7, que diz assim: Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência. Essas são as palavras vindas do próprio Deus dirigido ao patriarca Abraão, onde Deus expressa o seu desejo mais profundo. Veja que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, pois Deus desejava habitar no seio de Abraão, no seio da família de Abraão. Deus queria fazer parte da família de Abraão. E não só naquela geração, mas para todo sempre. Por isso que diz aqui aliança perpétua, uma aliança sem fim, uma aliança inquebrável, uma aliança forte, uma aliança para todo sempre. Era isso que Deus desejava. Qual era o propósito? Pois Deus queria mostrar ao mundo que estava cada vez mais se afastando dele, ao mundo que estava cada vez mais se afastando e se distanciando do seu Deus. Então Deus queria demonstrar a sua necessidade, o seu desejo mais profundo de poder habitar com a raça humana. Era isso que Deus queria transmitir ao chamar Abraão e fazer esse pacto, fazer essa aliança perpétua, essa aliança sem fim, para que Deus habitasse no seio da família de Abraão, para que Deus habitasse no seio da família da raça humana, toda a raça humana, e assim Deus se estabelecer como seu Deus, para que este povo pudesse se beneficiar das bênçãos, assim como Deus prometeu a este patriarca Abraão. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 14, versos 6. Eu vou tomar a minha Bíblia e juntos vamos acompanhar. Diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho inteiro para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e toda a tribo, e língua, e povo. Nota aqui esse texto. Diz que o anjo era portador do evangelho eterno. Quero nos trazer aqui à mente algo que nós precisamos atentar. Esse evangelho sempre existiu. Não era algo novo, era algo que vinha desde a eternidade e vai a toda a eternidade. Portanto, a aliança e o evangelho sempre andaram. A aliança e o evangelho sempre andaram de mãos juntas. Na verdade, de acordo com o autor aqui que diz, desde o início a verdade central da aliança foi o evangelho. É isso. A verdadeira intenção da aliança que Deus fez com o povo de Israel era o evangelho. Lembrar que há pouco tempo eu disse que Deus, quando chamou Abraão, queria demonstrar ao mundo o seu desejo de habitar e viver com a raça humana, cooperar com a raça humana. Portanto, a aliança que Deus fez com Abraão, o objetivo era esse, o evangelho. Como diz o autor aqui, o objetivo foi o evangelho. E o autor acrescenta dizendo, a salvação somente pela graça mediante a fé. Um dos exemplos é do próprio patriarca Abraão. Se nós formos a ler o livro de Gênesis 12, versos 1 até 3, 15 até 5, 15, 5 até 18 e Romanos 4, 1 até 5, nós podemos encontrar nesses textos o chamado de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ele vivia numa terra pagã, na terra de Ur, em que os habitantes daquela terra viviam praticamente uma vida distante de Deus, a vida de idolatria, a vida de pecaminosidade. E Abraão estava lá. Deus chamou esse servo, não porque Abraão era melhor do que todos que estavam aí, fora disso. Não porque Abraão foi o mais privilegiado, não. Mas porque quando Deus chamou Abraão, e Abraão prontamente aceitou esse chamado, e Abraão foi aonde Deus o mandou. Notemos também aqui algo muito interessante deste homem. Ele ouviu o chamado e obedeceu ao chamado. Ou seja, a aliança ou o evangelho, o chamado, a salvação, embora seja pela graça, mas não é de graça. Requer um sacrifício, requer algo que o ser humano precisa fazer. E a principal coisa a fazer da parte do ser humano é obedecer aos mandamentos de Deus, ouvir a voz de Deus. Veja que este homem estava na sua terra, que era uma terra próspera. Provavelmente ele tinha família, tinha laços, provavelmente ele tinha negócios, provavelmente ele tinha alguma coisa, a saber que este homem quando saiu, não saiu vazio, saiu com sua fazenda. E ele foi se dirigindo a uma terra que nem sabia o que lhe esperava. Ele nem sabia o que iria encontrar, não sabia quais são os desafios que ele ia enfrentar, mas simplesmente ouviu a palavra de Deus e obedeceu. E isso foi imputado por justiça. Ou seja, o fato de a salvação ser pela graça, não é de graça, é algo que nós precisamos fazer. E está aí o componente-chave da aliança.
O componente-chave da aliança está a obediência à voz de Deus, obediência aos mandamentos de Deus. Se nós queremos fazer parte desta família, grande família cristã, que é a família que se prepara para o reino dos céus, precisamos estar atentos e ouvir e obedecer a palavra de Deus. É isso que precisamos fazer nesses nossos dias, a fim de que nós possamos firmarmos nessa aliança que Deus intentou fazer com Abraão, com o povo de Israel e intenta fazer conosco, uma aliança perpétua. Vamos também abrir o livro de Êxodo, capítulo 24, Êxodo capítulo 24, capítulo 2, versos 24. Abra sua Bíblia no livro de Êxodos, capítulo 2, versos 24. Eu vou tomar a minha Bíblia aqui e juntos vamos acompanhar o que diz esse texto. Diz assim: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Este episódio é o episódio quando o povo de Israel estava no Egito. Muitas vezes eu até me pergunto, por que o povo de Israel ficou tanto tempo lá no Egito? Pois Deus chamou Abraão a fim de o conduzir para uma terra onde mana leite e mel. Deus chamou Abraão e a sua descendência para ir a Canaã. E esse povo, Abraão levantou e foi. Mas numa determinada fase da jornada, houve fome. E o povo de Israel teve que ir para o Egito a fim de procurar mantimento, a fim de procurar alimento. Foi no tempo do patriarca Israel, Jacó, e a sua família, quando seu filho José era ministro no Egito, ele conduziu o povo para lá durante a época de fome. Isso que nos demonstra que há vezes que algumas circunstâncias nos levam à tomada de algumas decisões. E isso, de fato, às vezes pode acontecer. Por exemplo, no tempo em que nós vivemos, em um tempo em que estamos enfrentando essa grande pandemia que é a Covid, e quando surgiu, afetou toda a humanidade. Quais foram as medidas que foram estabelecidas nessa época? Muitas estruturas, muitas organizações foram fechadas, inclusive as igrejas, e nós tivemos que nos adaptar e passamos a adorar a Deus nas nossas casas. Mas qual foi a consequência disso? A consequência disso é que quando passamos nas nossas casas, adorando a Deus nas nossas casas, alguns acabaram não adorando a Deus. Alguns simplesmente sentaram. E isso fez com que eles acabassem esfriando a sua fé. E hoje, assim que as igrejas estão abertas, a sua fé é tão fraca que já nem conseguem voltar à igreja. Alguns eram homens fortes na fé, mas hoje estão enfraquecidos. Durante esse tempo da pandemia, infelizmente, muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos irmãos já abandonaram as fileiras de Cristo, assim como aconteceu com o povo de Israel. Foi para o Egito numa época de fome, durante algum tempo, mas a fome passou. Aquele período de fome passou. E o povo deveria voltar à terra onde Deus havia o estabelecido. Mas, pelo contrário, eles decidiram permanecer lá, na folgadeza. É isso que acontece conosco hoje. Depois dessa pandemia, muitos hoje estão folgados, porque encontraram um acômodo. Mas essa folgadeza lá no Egito teve consequências. O povo acabou sendo escravizado no Egito. Foi um povo livre e tornou-se um povo escravo. E eles já não tinham poder nenhum para tomar a decisão para a própria vida. Eles já não poderiam sair do Egito sem autorização do faraó. Se eles saíssem, seriam perseguidos e mortos. Assim também são muitos quando entram no mundo das drogas. Entram e afundam. E já para sair do mundo das drogas é um desafio. Já não conseguem. Precisa de uma força. E esta força somente quem pode estabelecer é o nosso Senhor Jesus Cristo. Há solução para tudo, desde que confiemos em Deus. Assim como houve solução para o povo de Israel. E também nesse tempo de pandemia, muitos que estão sentando relaxaram. Por quê? Porque agora tornaram-se escravos do pecado. Por causa desse período em que estivemos parados, acabaram tornando-se escravos do pecado. E quando esta vida for tão afogante, eu creio que alguns irão clamar a Deus. Mas chegará o tempo em que Deus irá restabelecer o seu povo, irá reerguer o seu povo das cinzas. Aquele mesmo que hoje está sentado será recuperado, assim como foi com o povo de Israel. E assim Deus vai os tirar do Egito para Canaã. E Deus tirou esse povo de Israel do Egito e os conduziu para Canaã.
com uma mão forte, com uma mão poderosa, exerceu muitos milagres, exerceu muitos prodígios lá na terra do Egito a fim de tirar o povo de Israel. E quando chegaram no Monte Sinai, Deus estabeleceu uma aliança com este povo. Não porque a aliança era nova, mas era como se fosse um voto de compromisso. Na verdade, era uma renovação desta aliança com aquele povo. Pois a aliança que nós vimos, Deus estabeleceu com Abraão, a aliança perpétua. Ali Deus estava renovando esta aliança com aquele povo que não tinham conhecido a Deus como Abraão conhecia. E assim, Deus estabeleceu no Monte Sinai a aliança, como nós vimos nas semanas passadas, e a aliança tinha como base os 10 mandamentos, a obediência aos mandamentos. Portanto, este povo precisava obedecer aos mandamentos. Mas o que fez esse povo? Nós vemos que durante a jornada este povo foi desobediente a Deus. Este povo fugiu daquilo que era a sua responsabilidade. Eles aceitaram e confirmaram diante de Deus que iriam cumprir o seu voto, iriam cumprir com a aliança. Enquanto eles faziam isso, Deus andava com eles. Nós vemos que durante a jornada Deus os conduzia dia e noite. De dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo, demonstrando a sua presença no acampamento de Israel. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Vamos ler somente o versos 23 de Deuteronômio, capítulo 5, versos 23. Capítulo 5, versos 23. Não, capítulo 5, versos 3. Desculpa, vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 5, versos 3. Diz assim: Não com os nossos pais fez o Senhor este concerto, senão convosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Nós vemos aqui, desta feita que é o foco da nossa lição, o povo de Israel à beira de entrada na Canaã, segundo a promessa do Senhor Jesus Cristo, segundo a promessa do nosso Deus. E este povo estava à beira de entrar no discurso na qual se baseia o nosso estudo deste trimestre, que se encontra no livro de Deuteronômio. Nós vemos Moisés aqui recordando ao povo a nova aliança que Deus estava fazendo para aquela geração que ia entrar. A primeira aliança Deus já havia feito com o povo que saiu do Egito em direção a Canaã no Monte Sinai. E aquele povo andou errante. E agora Deus estava renovando este concerto, este pacto com essa nova geração. Aquela geração que Deus já havia prometido que esses iriam entrar. Pois aquela geração desobediente não poderiam entrar. E o que será que estava a acontecer? Será que era algo novo? Será que Deus estava excluindo aquela outra geração? Não. Estava nos demonstrando que há uma necessidade de compromisso diário, há necessidade de um compromisso com Deus constantemente, renovação dessa aliança constante, pois nós somos falhos. Nós somos seres humanos e constantemente estamos envolvidos em situações que poderão nos levar a desobedecer às orientações de Deus. Por isso que há necessidade de um compromisso, por isso há necessidade de uma renovação desta aliança com Deus constantemente, diariamente. E eu convido a si, a cada dia, estudar a palavra, a cada dia orar, a cada dia confessar os seus pecados a Deus e assim firmar essa aliança com Deus e a cada dia obedecer aos seus mandamentos. O autor aqui diz assim: o que Moisés estava dizendo? É provável que estivesse enfatizando o fato de que seus pais haviam morrido e as maravilhosas promessas da aliança feitas aos seus pais estavam sendo passadas agora para eles. Pode ser que esta tenha sido a maneira de Moisés fazê-los saber que não deveriam falhar como a geração anterior. As promessas e obrigações eram deles, que estavam vivos. Ou seja, essa geração tinha o exemplo da outra geração que falhou. E eles não deveriam falhar. E assim Deus continuaria estando com eles para sempre, continua estando com eles eternamente, segundo o pacto que ele fez. Pois a aliança que Deus estava fazendo com o povo era uma aliança perpétua. Abra sua Bíblia novamente no livro de Deuteronômio, capítulo 26, versos 16 a 19, e vamos juntos ler. Deuteronômio, capítulo 26, versos 16 até 19.
Versos 16, diz assim: Neste dia o Senhor teu Deus te manda fazer este estatuto e juízos. Guarda-os, pois, e faze-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus e que andarás, e que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez para louvor, e para fama, e para glória, e para que seja um povo santo ao Senhor teu Deus, como o tem dito. Peço perdão por causa da minha visão, que é um pouco conturbada, e infelizmente já estou com alguns problemas na vista. Mas dizer assim, Deus chamou este povo, o tirou de Ur, quando chamou Abraão, dessa vez o tirou do Egito, pois Deus tinha um propósito. Deus queria transformar este povo num povo especial. O que é ser especial? Nada ou ninguém melhor para descrever o quão é bom ser especial do que as mulheres. Quando as mulheres se sentem especiais, elas se sentem maravilhadas, elas se sentem abençoadas. É isso que Deus desejava. Desejava que o povo de Israel fosse um povo especial, um povo peculiar. Não um povo exclusivista, mas um povo peculiar. Por que Deus queria fazer isto com o povo de Israel? Mais uma vez, vou enfatizar aquilo que eram as outras nações. As outras nações viviam distante de Deus. As suas práticas eram práticas que desagradavam a Deus. Faziam sacrifícios e rituais de crianças. Faziam rituais da sensualidade. Praticavam todo tipo de pecado que desagradava a Deus. Então Deus chamou este povo com um objetivo: de poder demonstrar aos outros aquilo que eles eram. Deus desejava demonstrar ao povo de Israel a sua natureza amável. Deus desejava demonstrar ao mundo um povo que obedece a Deus, um povo que segue a orientação de Deus, assim como seu patriarca. É isso que Deus deseja de nós, que nós sejamos especiais, não que nós sejamos legalistas, não que nós sejamos rígidos ou sejamos legalistas, né, como eu queria dizer. Não que nós sejamos exclusivistas, mas Deus quer nos transformar em homens e mulheres especiais, especiais para o mundo, e assim nós refletiremos melhor o caráter de Cristo, pois Deus é amor, Deus é especial, e isso é o que Deus queria demonstrar à raça humana por meio do povo de Israel. Abra também a sua Bíblia no livro de Deuteronômios, capítulo 8, versos 5, e acompanhe, vai lendo. Eu não vou poder ler por causa da minha visão, que não se encontra muito boa neste momento. O autor aqui diz assim: pesquisas bíblicas há muito tempo reconhecem a semelhança entre a aliança de Israel com Deus e outras alianças entre reinos. Esse paralelo não deve surpreender. O Senhor trabalha com seu povo em um contexto que ele pudesse entender. Ou seja, Deus trabalha sempre com o seu povo num contexto que eles pudessem entender. A base central desta aliança que Deus queria com o povo de Israel é de que Deus queria fazer parte desta relação. Deus queria que o homem fosse chamado por seu filho, fosse chamado por seu nome. E ele, como filho, tivesse a Deus como pai. A título de exemplo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele esteve aqui na terra, ele chamava os seus amigos, chamava os discípulos de irmãos. Lembra que certa vez vieram os pais e os irmãos, a mãe e os irmãos de Jesus, e foi anunciado o que Jesus Cristo disse: o meu pai e a minha mãe são aqueles que ouvem os mandamentos de Deus e a obedecem. Ou seja, Jesus quer essa relação com a raça humana, mas é a raça humana que se desvia. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele, ao recomendar a umas mulheres que estavam ali, acerca do encontro que teria com os discípulos, ele disse: diga aos meus irmãos para irem ter comigo. Ou seja, Jesus chamou os discípulos de irmãos. Nós somos irmãos de Jesus Cristo, ao mesmo tempo somos servos desse Cristo, e ao mesmo tempo somos filhos de Cristo, pois Ele nos criou, pois Ele nos amou, pois Ele nos salvou, e Ele quer habitar conosco para sempre.
Lembre que quando Jesus Cristo voltar, Ele virá nos tirar deste mundo para irmos habitar com Ele no reino dos céus. Há maior amor do que este? Percebemos agora qual é o propósito de Deus? Espero que tenhas percebido o real desejo de Deus. Deus quer habitar contigo, Deus quer habitar comigo. Deus quer viver para todo sempre comigo, quer viver para todo sempre contigo. Mas para que isso possa acontecer, nós temos uma parte a cumprir nessa aliança que Deus estabeleceu conosco. Nós precisamos ouvir a sua orientação, seguir os seus mandamentos. Nós precisamos obedecer tudo aquilo que o Senhor nos diz. Que Deus possa lhe abençoar e lhe guardar. E até a próxima semana.